Boa noite, meu nome é Thaís, sou estudante do curso de Pedagogia da Univesp. Estou aqui para a realização da atividade da semana 6 da disciplina de Educação Mediada por Tecnologias, ministrada pela professora doutora Mônica Cristina Garbim. O tema que eu vou falar agora é um tópico que eu considero muito importante para o curso de pedagogia, que é a questão de interpretação de texto. Hoje, os textos fazem parte do dia a dia tanto do professor quanto do aluno. E o professor, geralmente, ele tende a buscar os gêneros textuais de maneira em geral em sua prática docente, contando com a língua portuguesa. O professor ele pode estabelecer uma conexão entre a atividade e a vida do aluno na sociedade, e isso contribui muito com o aprendizado dele, principalmente em relação à prática leitura, produção textual, compreensão e interpretação textual. Os tipos textuais constituem sequências linguísticas ou sequências de enunciados no interior dos gêneros. Sua nomeação abrange um conjunto limitado de categorias teóricas determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas e o tempo verbal. Há vários tipos textuais, entre eles a narração, a argumentação, a descrição, a injunção e a exposição, que eu estarei explicando a seguir. Narração. Narrar é contar uma história que envolve personagens e acontecimentos. São apresentados ações e personagens. O que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, como e quando aconteceu. A estrutura de uma narrativa é praticamente personagens com o enredo, o que e como os fatos acontecem e o espaço, aonde, quando acontece. Já o texto descritivo é um retrato verbal que tem a ausência de ação e relação de anterioridade ou posterioridade entre as frases. As classes gramaticais mais utilizadas são substantivos, adjetivos e locações adjetivas. Como na narração, há a utilização da enumeração e comparação. A presença de verbos de ligação e os verbos são flexionados no presente ou no pretérito. A estrutura dos textos descritivos possui 3 partes. A introdução, que é a apresentação do que pretende se descrever, o desenvolvimento, que é a caracterização subjetiva ou objetiva da descrição, e a conclusão, que é a finalização da apresentação e caracterização de algo. Há 2 tipos de dissertações: a expositiva, com o predomínio da exposição e explicação, e a argumentativa, com o predomínio de argumentos, visando o convencimento do autor à adesão do leitor. Nele, a estrutura possui introdução, em que apresenta o assunto sobre qual escreve e o ponto de vista assumido em relação a ele. O desenvolvimento, que é a exposição de informações, de conhecimento sobre assunto, o ponto de vista, a defesa do ponto de vista relatado, e a conclusão, que é a finalização do texto com o encerramento, com uma retomada do ponto de vista para fechar um texto de modo mais persuasivo. Para finalizar, temos os textos expositivos, que são aqueles que levam uma explicação de um determinado assunto, que informa e esclarece sem emissão de qualquer opinião a respeito, por exemplo, um texto jornalístico, e a injunção, que são aqueles textos que estão presentes na nossa vida de forma variáveis, em várias situações. Por exemplo, quando você tem uma receita de bolo, o texto é injuntivo. Muito obrigada e boa noite.